Olá, tudo bem? Como é que tem sido essa semana para vocês? Vocês têm realizado os exercícios? Têm sentido alguma diferença, alguma mudança na frequência de vocês? Eu queria saber um pouco como é que tem sido essa jornada, porque a gente encerra amanhã, né? Eu queria ter também gravado esse vídeo antes, mas essa semana foi bastante corrida para mim, com muito trabalho, muito atendimento, questões familiares, e não foi possível. Mas a ideia é contar um pouquinho para vocês de como foi essa minha jornada de autocura, de transformação e por que hoje eu me dedico a ajudar outras pessoas também nesse processo, né? Então, a história foi mais ou menos a seguinte, né? Eu morei quase que a minha vida inteira em São Paulo, nasci lá e estudei, né? Era uma pessoa assim bastante dedicada aos estudos, bastante racional. Me formei em publicidade e comunicação social na USP, depois eu fiz mestrado em artes visuais e trabalhei relacionado a isso, né? Dei aula de história da arte, aula de design e trabalhei em diversos setores, inclusive na área financeira. E durante esse trajeto profissional e pessoal, eu adoeci. Então eu comecei a desenvolver depressão com 23 anos e foi uma pressão assim da vida para que eu olhasse para os meus próprios sentimentos, porque eu era uma pessoa extremamente inteligente, né, dentro dessa inteligência lógica, mas super racional, mas não tinha inteligência emocional nenhuma. Então eu não sabia entrar em contato com minhas emoções por conta de uma série de fatores, principalmente por conta do meu histórico familiar, né? Eu venho de uma família que teve diversos problemas emocionais. Meu pai é bipolar, diagnosticado, e uma forma de me proteger e me colocar num lugar de força para não ser atingida por esse turbilhão era o de racionalizar tudo. E, enfim, daí durante esse trajeto, né, da doença, de busca por diversas curas, né, fiz tratamento médico, psicológico e também diversos outros tipos de terapia. Chegou num momento em que eu não aguentava mais a vida que eu levava, não fazia mais o mínimo sentido, né, assim, eu desejava minha própria morte porque eu não conseguia enxergar uma outra saída, embora eu levasse uma vida. Trabalhava, estudava, tinha relacionamento, mas por dentro eu me sentia morta. E aí no limite do que eu podia aguentar, eu decidi abandonar, pedir exoneração do cargo. Eu tinha passado no concurso público, ganhava relativamente bem, tinha estabilidade. E saí de São Paulo, era uma pessoa completamente urbana, não conhecia nada do mato, e vim morar aqui, olha, no meio da Mata Atlântica. Não dá pra ver, eu tô numa parte de trás do sítio por conta de que tá roçando e o barulho atrapalharia. Mas é uma área imensa, com muita mata e bastante isolado. A gente quase não tem vizinho aqui. E vim morar no meio da floresta, sem conhecimento nenhum de como era a vida por aqui, fugindo da vida que eu levava e numa tentativa de entrar em contato comigo mesma, né? De redescobrir quem eu era, além da pessoa que tentava atender a todas essas demandas externas, né? Além da pessoa que era a filhinha perfeita, a funcionária perfeita, atendendo sempre ao que esperavam de mim, mas que nesse processo quem estava morrendo por dentro era eu, que não sabia mais quem eu era. Então, vindo para cá, no silêncio, sem contato humano, quase, né? Só o meu companheiro, Marcelo, que veio antes de mim. Eu pude ir me reconectando com quem eu era, eu pude ir redescobrindo quem eu era e o poder que eu tinha dentro de mim mesma.
E daí, durante quase 5 anos que eu morei aqui, eu fui me resgatando, né? Me curei da depressão. E nesse contato com todas essas plantas, com toda essa natureza, eu aprendi, né, sobre o uso delas, para que elas serviam, e essa conexão profunda com algo muito maior, com algo além de mim mesma, com os mistérios da vida. E eu decidi que queria me aprofundar nesses estudos, então eu comecei a minha formação como naturopata, fiz aula de aromaterapia, florais, fitoterapia, geoterapia e diversas outras terapias, né, que utilizam os elementos da natureza para quem está buscando uma cura, seja física ou emocional. E o meu objetivo primeiro era esse, né, o de ajudar as pessoas nas curas físicas, para que elas não precisassem tomar tantos remédios. Mas ao longo desse processo eu fui vendo que o que mais adoecia as pessoas era o emocional, né? Assim como eu tinha ficado emocionalmente doente, isso tinha se refletido em diversas outras doenças, inclusive gastrite, duodenite, né? E que era o sistema gástrico que eu mais sofria. A maior parte das doenças tinha uma origem emocional. E mais do que isso, a maior parte das doenças estava relacionada a uma questão sistêmica, uma lealdade ao sistema de origem. Então, numa família em que todo mundo era doente, as pessoas se sentiam à vontade sendo doentes também. Ou elas carregavam pesos emocionais que não eram delas, e isso fazia com que ao longo do tempo elas fossem adoecendo. E por conta disso eu fiz a formação também, uma formação longa em constelação familiar e soluções sistêmicas. E depois o Theta Healing, né? Por conta de desbloquear aquilo que estava na mente, porque às vezes você rompia com os emaranhados sistêmicos e a pessoa ainda continuava presa aos mesmos padrões mentais e isso não conseguia levar a uma mudança de comportamento. E com isso eu comecei, né? Atendi as pessoas, montei um programa que chama Florescer para uma Nova Vida, e depois vou mandar uns depoimentos para vocês das pessoas que participaram, trabalhando principalmente com mulheres, porque eram elas que mais me procuravam. E durante todo esse processo eu fui percebendo que o que mais incomodava as pessoas, não, principalmente assim de início, era como elas se relacionavam com outras pessoas, né? Principalmente relações afetivas. Que elas não se incomodavam tanto com as doenças, né? Principalmente físicas, mas a maneira como elas se relacionavam com os parceiros era o que mais causava esse sofrimento psíquico. Por isso eu decidi criar, né, esse perfil novo, que eu não sei se vocês entraram no Instagram, que é bastante recente, eu tinha um outro com muito mais seguidores e tudo, mas que eu não conseguia me comunicar com as pessoas da maneira como elas entendiam. Então eu decidi que a partir do relacionamento, que era o que as pessoas conseguiam enxergar, a ponta do iceberg, eu poderia ajudá-las a entrar em contato com essas dores e esses problemas internos, com essas feridas que precisavam ser curadas, porque se a gente não consegue se relacionar bem com a gente mesmo, se a gente não sabe mais quem a gente é, se a gente não sabe do que a gente gosta, se a gente não sabe quais são as nossas características, o que a gente tem de bom, a gente só vai colher desvalorização, traição, sofrimento, porque é isso que a gente está emanando. Enfim, então a partir desse processo da minha própria cura, né, que eu estou resumindo aqui, passei por diversos problemas profundos e sofrimentos, eu resolvi que eu poderia levar, né, isso para outras pessoas e ajudar outras pessoas a não precisarem entrar nesse fundo do poço para poderem resgatar quem elas são. Então, meu objetivo é evitar que as pessoas cheguem a um sofrimento tão profundo. Observando que a partir daquilo que elas conseguem identificar, que são os relacionamentos, a gente consiga operar uma cura muito maior, uma cura profunda no resgate da autoestima, autovalorização, amor próprio, porque assim é possível se posicionar no mundo de uma outra maneira.
E outra coisa que é muito importante para mim é utilizar esses recursos naturais, porque quando a gente se conecta com a natureza, a gente é muito maior. A gente identifica qual é o nosso lugar dentro desse sistema, desse universo, que é muito maior do que nós. Então é isso, um grande abraço e até mais.